Bom, vamos lá então dar continuidade no projeto. Aqui o que eu fiz? Basicamente eu criei um projeto Java Web. Lembrando que esse projeto Java Web eu tenho que executar ele com Tomcat. Se eu tentar executar ele com Glassfish, não funciona legal. Então, se o teu NetBeans não tem Tomcat, configura ele aí para executar com Tomcat. E eu adicionei as seguintes bibliotecas. Ó, vou clicar com o botão direito aqui no projeto e vou em propriedades. Opa. Executar. E aí, bom, tá aqui ó, a parte Tomcat no executar. Tá? Bibliotecas. Eu tenho aqui a biblioteca. Esse primeiro que é o Yandex. Tá? Não dá para enxergar direito, mas é o Yandex. Tem o Hibernate. Tem o driver JDBC do MySQL, tem o JSTL para a gente poder usar as taglibs, e eu tenho novamente o Hibernate com JPA aqui. Quando você adiciona um, ele já adiciona o outro, sozinho. Fechou? Bom, tem minhas bibliotecas. Eu já configurei meu persistente XML também, tá? Então, meu persistência está com esse nome aqui, Java Web CRUD PU, tá? Eu mudei também aqui as propriedades dele. Eu adicionei uma propriedade do Hibernate to ddl.out para update, para ele atualizar a estrutura de tabela, certo? E aí, o que mais que nós fizemos? Ó, botão direito aonde? Ah, boa, bem lembrado, Murilo. Ó, depois que você faz as alterações aqui do persistente XML, é legal você clicar com direito, limpar e construir, porque pode ser que ele não compile novamente isso daí. Boa. Então vamos lá. O que nós fizemos? Ó? Primeiramente, o objeto carro. O carro ele tem a notation de entity, o ID, também o generate value, tá? Eu vou diminuir aqui para conseguir enxergar tudo aí, ó. Então para fazer o auto incremento, né? Ele tem o atributo ID, placa, modelo e marca, tudo em string, tá? E aí, antes de continuar daqui para baixo, nós vamos criar a classe DAO. A classe DAO é aquele padrão que vocês já conhecem de DAO genérica, onde nós temos aqui ó, o Ent Manager, a classe que ele vai persistir, né? Então o construtor dele, ele busca a fábrica de entidades, o método inserir, que esse inserir ele serve tanto para inserir como também para alterar. É a mesma coisa, tá? Então não precisa criar alterar. A gente tem aqui o consultar, tem o listar. O listar é importante para a gente buscar todos os dados aí da tabela. E o excluir. O excluir, a gente remove o objeto do banco de dados. Tá? Então, essa é a classe DAO. Nós temos também a fábrica de entidade, que ela é padrão, onde nós temos aqui o Ent Manager, né? Tem o método estático criar e o método estático getEntManager. Tá? Lembrando que aqui esse nome do Manufacturer ele tem que ser exatamente igual ao que tiver aqui na sua persistência. Exatamente aqui. Certo? Criei também uma classe teste para garantir que eu consiga ter certeza de que meu projeto até então esteja funcionando. Então eu tenho um public start void main, que eu chamei o teste listar. Eu tenho aqui teste inserir também, teste alterar, teste de excluir e aqui o teste listar, onde eu percorro todos os itens. Se eu executar essa classe aqui, executar arquivo, ele tem que mostrar para mim o que tem cadastrado no banco de dados. Tá? Faz um teste aí no seu projeto,
executa primeiro o inserir, tá? Vem aqui e comenta, executa o inserir para ele inserir um registro, porque a primeira vez a tua tabela vai estar em branco, né? E depois executa o teste listar. Se não funcionar, para o projeto aqui e conserta essa parte, porque se não funcionar aqui, não vai funcionar no JSP também, tá? Então é importante vocês testarem isso daqui. Até aqui, tudo bem? Vamos partir para a web? Bom, a gente já tem uma página index aqui. O que eu vou fazer nessa página index? Eu vou fazer um formulário. Vou criar um H1 aqui, primeiro. Eu vou colocar aqui sistema Java Web. Vou colocar sistema CRUD Java Web. CRUD é cadastro, né? Create, Retrieve, Update, Delete. Eu vou fazer um formulário. Form action igual a... A gente pode colocar aqui igual a menu.jsp. E a gente vai colocar aqui também um método post. E aí o que eu vou colocar nesse formulário aqui? Eu vou pedir para o cara digitar o nome de usuário, input type text, name igual a usuário, e senha, input type text, name igual a senha. E vou fazer agora um input type submit value igual a entrar. Bom, como eu vou entrar com esses dados, usuário e senha, eu preciso de um objeto bin com isso daqui. Então eu vou criar lá em entidades uma nova classe, entidades, nova classe. Vou criar uma nova classe chamada usuário. Que eu vou colocar aqui deixa eu só ver o que eu coloquei de atributo. Eu coloquei usuário e senha. Beleza. Então eu vou colocar private string usuário e private string senha. E aí eu posso colocar aqui também o construtor vazio, né? Public usuário. Não precisa ter nada. Fazer os get set também, out insert, getters and setters, marca usuário e senha. Tá? Tem aqui. E eu posso criar um método, se eu quiser, public boolean validar. Veja bem, eu poderia validar esse usuário e senha através de um banco de dados, seria o correto. Mas eu vou colocar fixo aqui. Eu vou colocar o seguinte, ó. Se usuário.equals, para comparar a string em Java tem que usar o equals, tá? Usuário.equals admin e senha.equals 1, 2, 3 return true, quer dizer que está certo. Se não, return false. Então, se o usuário for admin sem 1, 2, 3, ele retorna que está true, se não, false. Certo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Relembrando, eu tenho um formulário que vai chamar a página de menu, passando por parâmetro, usuário e senha. Então, eu vou criar aqui essa página aí de menu, tá? Menu.jsp. E eu vou colocar aqui, né, sistema CRUD Java Web. Bom, o que eu vou fazer aqui, galera? Primeira coisa, eu vou criar um Java Bean. Por quê? Eu quero atribuir os valores que o usuário digitou naquele objeto bin de usuário. Então, eu vou fazer aqui JSP useBean, ID igual usuário, minúsculo, né?
Scope page, scope agora, page vale para essa página apenas. Agora a gente vai colocar scope session. Por que isso? Porque em todas as outras páginas a gente vai buscar esse valor. Então ele já está armazenando na seção. A gente aprendeu antes a usar as diretivas, expressões, scriptlets e tudo mais. Com o scriptlet eu teria que fazer um session.setAttribute e tal. Aqui não precisa nada disso. Só colocar scope session. Bem simples assim. E aí eu pego class igual entidades, minúsculo, entidades, ponto, usuário. Pronto. E aí, para atribuir os valores que o usuário digitou, eu vou usar aqui o jsp.setProperty. Name, ele faz referência ao ID, então name aqui é usuário. E eu vou colocar aqui property igual asterisco, não é? Agora deu um branco aqui. Property igual asterisco para pegar todos. E aí, já que eu atribuí tudo já para esse objeto na seção, eu vou fazer um if aqui. Para fazer um if, eu vou usar o JSTL. Então, eu vou lá em cima, abro aqui o taglib, prefix C, URI, eu dou Ctrl espaço e vou pegar aqui o JSTL core, tá? Se não aparecer aqui quando você der Ctrl espaço dentro da URI, é porque você não adicionou a biblioteca da JSTL direito, tá? Tá lá. Eu consigo fazer um if aqui através de taglib, if, e eu coloco aqui teste. O que é o teste, pessoal? Basta eu colocar aqui, ó, usuário ponto validar. Tem que fechar o if, tá, pessoal? Então, esse validar vai fazer a regra de negócio, que é verificar se o usuário é admin, a senha é 1, 2, 3. Tudo que for lógica, que for regra de negócio, você não coloca na página, você coloca na classe. Então, aqui eu poderia buscar do banco de dados, por exemplo. Seria da mesma forma, tá? Então, por exemplo, se ele validou, eu mostro o menu. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, suponhamos que eu coloque aqui href igual cadastro. Vamos colocar carros, né? Carros.jsp cadastro de carros. Certo? Bom, você pode colocar, inclusive, aqui uma outra mensagem. Pode colocar aqui um H2, por exemplo. H2 para ficar grande. Seja bem-vindo, cifrão e entre chaves, que é uma expression language, usuário, ponto, o nome do usuário. O que é usuário, ponto, usuário, né? Está repetido. Esse primeiro usuário se refere à minha bin usuário. Esse segundo se refere ao atributo desse usuário. Se eu for entrar aqui, ó, usuário, tem o atributo usuário. Ok? Então, tá pronto. Ó. Eu vou executar isso daqui para a gente ter certeza de que está funcionando, né? Primeira vez ele demora um pouquinho mesmo. Faz uma série de configurações aqui, então ele dá algumas mensagens mesmo, mas não tem problema não, tá? Tá aqui, ó, usuário. Eu vou colocar, se eu não colocar nada, opa, ele deu um erro aqui. Campo nulo.
colocar aqui, admin 123, deixa eu ver. O admin 123 deu certo. Se eu deixar em branco, ué, primeira vez tá dando. Certo. Admin 123. Sim, tinha um espaço ali no admin. Bom, enfim, tá aqui. Seja bem-vindo, admin. Se a gente clicar em cadastro de carros, ele não funciona, tá? Porque a gente não criou essa página ainda da erro 404. Então, a gente vai criar essa página agora. Então, eu vou criar aqui em páginas web, ó. Eu já vou criar várias páginas, ó. Vou criar carros. Eu vou criar a página Carros Form. Eu vou criar também a página Carros Salvar. Vou criar a página também Carros. Vamos colocar Carros Form Excluir. E por fim a página Carros Excluir de verdade. Tá? Então, simplesmente para fazer um cadastro de carros, a gente vai criar 5 páginas, cada uma responsável por uma característica. Tá? A primeira delas, que é carros, ela vai listar todos os carros. Então, vou colocar aqui, cadastro de carros. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui em cima um JSP UseBin. A gente pode usar aqui o ID carro. Scope vale só para essa página, não tem necessidade de manter ele na seção. Então, eu tenho aqui o carro. Eu vou também já aproveitar e fazer o JSP. Peraí. Vamos fazer o JSP, não, vamos fazer o taglib, perdão. O taglib a gente vai colocar prefixo C e o RI, com 2 espaços, a gente vai pegar o core, tá? Agora eu tenho a taglib, eu tenho também o UseBin, então nós vamos fazer uma tabela, table, nós vamos colocar borda nessa tabela, borda igual a 1. Nós vamos colocar aqui TH de título, né? Então, vou colocar aqui ID. Vamos colocar placa, modelo e marca, que são os atributos aí da minha tabela. E eu vou colocar outras duas THs em branco que vão ser utilizadas para colocar o link de alterar e de excluir. Aqui também eu vou fazer um link href igual a carros form, que eu vou colocar aqui novo. Tá? E o que eu vou colocar aqui dentro da tabela? Vou percorrer uma lista com todos os meus elementos do banco de dados, todos os carros. Vou fazer um for each e eu vou colocar aqui, ó, var igual a car, itens igual, aí eu uso uma expression language, tá? E aí eu vou colocar, opa, meu teclado desconfigurou. Aí. E aí eu vou usar carro, né? Carro quem que é? É o bin, tá aqui em cima. Ponto listar. Fecho o for each. E aí agora eu posso imprimir ele através de TD. Deixa eu organizar aqui direitinho. Vou deixar assim. Então, TD, expression language para imprimir, car, que é a minha variável que está aqui, ponto
E aí eu vou colocando o ID. Para facilitar esse código aqui, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. E eu só mudo aqui, ó, placa, modelo e marca. Tá? Depois eu vou colocar aqui o TD. Eu vou colocar um link ahref igual a... Vou fazer o alterar primeiro, que é o carros for. Lembra que eu expliquei para vocês que eu consigo passar um parâmetro para uma página através de uma interrogação. E aí eu coloco, por exemplo, id é igual, e eu coloco expression language car.id. Então ele vai passar por parâmetro esse id aqui para outra página, tá? Vou colocar aqui alterar. A outra página vai ser semelhante, o outro link, perdão, ahref igual, só que eu vou pegar aqui o carros form excluir, mesma coisa, passando o id igual, que é um parâmetro para eu falar quem que eu quero excluir, afinal de contas, excluir, certo? Muito bem, então. Essa página aqui está pronta. Vamos fazer agora... Bom, vamos fazer um teste. Meu banco de dados está populado já. Então, se eu... Cadê? Se eu abrir aqui... Não lembro o endereço. Tentou abrir no Internet Explorer. Cadê? Isso. Deixa eu abrir no Chrome que é melhor. Vou abrir aqui no Chrome. Demora um pouquinho, mas vai. Bom, tá aqui. Bom, acabei cometendo um erro. Eu não abri um TR. Perdão, pessoal. Por isso que é bom ir testando. Ó. Eu abri TD direto. Na verdade, aqui, ó, toda essa galera tem que ficar dentro de um TR. Acabei cometendo um erro aqui, ó. Todo mundo aqui dentro de um TR. Vou fazer um teste agora. Isso que é bom ir testando, pessoal. Tá aqui, certo? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a funcionalidade do carros form. Observe que o carros form ele funciona tanto para alterar quando eu passo o ID por parâmetro, como também para fazer um novo registro. Tá? Então nós vamos codificar ele agora. Para codificar ele, nós também vamos precisar aí, se você quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, achar mais fácil, pode dar. Faz aqui, ó, use bin, ID scope page, class igual a entidades.carro. E o JSTL, a gente coloca aqui tag lib, prefixo C, URI, core. Pronto. Já fiz aqui em cima. Aí que eu vou colocar aqui, ó, cadastro de carros, título. E eu vou atribuir o parâmetro que o usuário passou ou não para esse objeto. Mas como assim que ele passou ou não? Se eu vier aqui na página carros, olha só, quando é novo ele chama carros form sem passar nenhum parâmetro. Quando é alterar ele passa o código, o ID. Então o que eu faço? Ó, independente se ele passou o ID ou não, porque lá na carro eu já estou tratando isso. Ó. Na hora que eu venho aqui no consultar, ele verifica se eu estou passando algum código ou não. Tá? Então o que eu vou fazer? Lá na carros for, eu vou fazer um teste aqui. Primeiro, vamos colocar aqui jsp.setProperty. Name, o name, mais uma vez eu vou falar, faz referência ao ID, então é carro. Opa.
property ID, e eu vou colocar aqui param, que é o parâmetro que ele está recebendo, é o próprio ID. Tá? Então, estou atribuindo aqui os valores que ele recebeu. E eu posso consultar. Então, para consultar, o que eu faço? Uma maneira fácil é eu já criar o formulário, form action igual para economizar código, né? Eu vou fazer isso. Então, form action igual a carros salvar, .jcp, método post. Dentro do formulário, eu vou criar um campinho invisível, input type iden. Input type igual a iden. Por que isso? Name igual a id. Eu vou passar o id por parâmetro na hora de salvar, para ele saber quem que está salvando quando vai alterar. Então, eu vou colocar aqui agora o value igual, e eu vou fazer um código um pouquinho maior que o que a gente está acostumado. Eu vou colocar aqui uma expressão, expression language, e eu vou usar o seguinte, carro ponto consultar, e aí ele está pedindo o ID, carro ponto ID, eu já li o ID. Ou se eu quiser, vamos encurtar o código, eu posso colocar aqui, ó, param.id, e aí eu não preciso desse set property mais, vou tirar. Mudei de ideia aqui. Por quê? Consultar ele já vai atribuir o ID, não tem necessidade de eu fazer. Então eu estou buscando o parâmetro direto. Acho que vai ser melhor. Tá? Ponto ID. Mas peraí, por que ponto ID, ponto ID? Vamos tentar entender esse código aqui. Param.id vai resolver, lembra a matemática? Resolve tudo primeiro dentro do parêntese. Param.id vai retornar para nós um código. No caso, o código vai passar por parâmetro. Código 5, por exemplo. Sei lá. Ou, se for novo, não vai passar nada. Carro.consultar vai retornar um objeto do tipo carro. Que ele vai fazer a consulta. E o ponto ID, ele vai pegar o ID desse carro que ele acabou de consultar. Entenderam? E aí, o que eu vou fazer? Crio esse campinho aqui, o iden, tem um sinal de igual aqui errado, pronto. Legal. E aí eu vou colocar todas as opções agora. Então eu vou colocar para o cara digitar aqui a placa do carro, input type text, name igual a placa, value igual, e agora eu tenho o objeto carro ponto placa. Por que eu tenho a placa do carro? Porque eu já fiz o consultar aqui em cima. Eu coloco todos. Deixa eu colocar um BR para quebrar a linha. Modelo, mesma coisa. Input type text, name igual a modelo, value igual a expression language, carro.modelo. Placa, modelo e marca. Input type text, name igual a marca, value igual a carro.marca. BR. Input type text. Não, o text não, submit, perdão, empolguei nos textos aqui. Value igual a salvar. E pronto, galera. Teoricamente, se eu clicar no botão alterar, agora ele já vai trazer para nós os dados preenchidos. Vamos fazer um teste, tá? Clicar em alterar. Tá aqui, ó, a placa, o modelo e a marca. Se eu clicar no novo, vamos ver o que acontece? Deu erro. O que é uma maneira fácil de eu resolver esse erro aqui, ó? O novo, passar um parâmetro para ele também. Porque como eu mudei aqui, eu resolvi passar por parâmetro, ó, param.id, então eu vou ter que ir lá na carros e passar por parâmetro aqui, ó, interrogação id igual a 0. Então quando for novo, ele vai passar 0 por parâmetro. Testar? F5, novo, e tá aí, bonitinho.
Então, olha só, a mesma página serve tanto para alterar quanto para fazer novo. Perfeito? Vamos seguir em frente? Bora! Só uma coisa aqui, pessoal. Como eu estou passando o ID 0, não vai dar certo. Tá certo isso mesmo. Vamos fazer o salvar agora. Então, cadastro de carros. A página carro salvar, né? Mesma coisa. Eu vou precisar de novo do JSP. Todas as páginas aqui, basicamente, a gente vai precisar dele, tá? Que aí eu coloco scope page, class entidade, entidades.k. Opa, escrevi errado, hein? Entidades. Pronto. Eu vou precisar também da tag lib, prefixo C, URI, Ctrl espaço, core. Todas elas. Dá Ctrl C, Ctrl V disso daqui, mais fácil. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir tudo que o usuário digitou através do JSP set property name carro, que é o ID aqui, carro, opa, sai daí. E property asterisco para pegar todas as propriedades. E agora eu vou pedir para salvar. Para salvar, basta eu fazer um expression language agora e colocar carro.armazenar. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Isso mesmo. E eu posso colocar aqui carro salvo com sucesso. Vou fazer um link, href é igual a carros.jsp. Voltar. Vamos testar? Olha o tamanhozinho que o código ficou. Porque a lógica já está implementada lá na classe DAO. Ó. A classe DAO já... na classe carro. Falei errado. Classe carro. Aqui eu já estou falando armazenar, se ele for nulo, ele já atribui os valores, já consulta, já faz tudo. Por isso o código ficou pequenininho. Então, se eu tentar um novo agora, vamos colocar aqui placa XXX, 2353, modelo. Colocar Fusca, marca Volkswagen, salvo. Carro salvo sucesso, voltar, está aqui o Fusca cadastrado. Ó. Vou pedir para alterar agora. Ele já carregou, então vou colocar aqui, ao invés de Fusca, colocar Fuscão. Peço para salvar, salvo sucesso. Volta e está aqui. Ó. Tem um pequeno problema de acentuação. Você tem que mudar o HTML lá da codificação de caracteres. Tá? É tranquilo. Se eu quiser mudar, por exemplo, a placa, colocar um X aqui na frente. Ó. Salvo. Volto e pronto. Então, tanto faz se eu faço novo. Ó, ou se eu peço para alterar, então vou colocar aqui placa TTT 234, modelo, vou colocar F. Fiesta, pode ser, ó, da Ford, salvo, volto, tá aqui, vixe, Vista, escrevi errado, mas tá valendo, tá funcionando. Só tá faltando excluir. Tá vendo tanto que ficou mais fácil agora? A gente implementou a lógica na classe e assim as nossas páginas ficam mais simples. Eu peço para armazenar, para mim pouco importa se é novo, se é alterado, tanto faz. Vamos fazer a mesma lógica agora no form excluir, tá? O form excluir também vai ser igual a esse form, ele vai receber por parâmetro um ID, tá? E aí nós vamos ter que repassar esse ID para outra página. Como eu uso apenas o ID, um jeito fácil de eu fazer isso é o seguinte. É porque eu quis mostrar uma mensagem para eu confirmar a exclusão ou não, tá? Senão seria até mais fácil ainda. Então eu vou fazer um jeito bem simples aqui, ó. Cadastro de usuários. Eu nem vou criar BIM nem nada. Vou colocar aqui, ó, confirma a exclusão. Fazer um link href igual a carros excluir.
E eu vou falar para ele quem que eu quero excluir. Quem que eu quero excluir? Percentual param.id. Eu vou colocar aqui, essa aqui como sendo a resposta sim. Então, se ele clicar em sim, ele vai chamar a página carros excluir, passando o ID por parâmetro, que é o mesmo parâmetro que recebeu. Se a gente for lá na carros, ó, ele passou aqui o carros form excluir, passou o ID aqui, ó. Então, se eu vier no carros excluir, aliás, carros form excluir, tá aqui, ó, repassando o parâmetro que ele mesmo recebeu. E eu vou fazer um não também, href igual, e volta para o carros, né? Simplesmente volta. Aqui eu cometi um erro, tem uma barrinha aqui, não deveria existir. Vou colocar aqui não e pronto. Bom, o não é simples, ele vai voltar. O sim, ele vai para o carros excluir, passando o parâmetro ID, tá? Então, eu vou no carros excluir agora, e o carros excluir, eu vou precisar de um bin, JSP, use bin, ID igual a carro, scope page, class igual a entidades, ponto carro, como sempre nós fizemos. Tá? Não vou precisar de JSTL aqui não, tá? Vou fazer if, nem for, nem nada. Cadastro de carros. E vamos colocar aqui o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou fazer um JSP set property, name igual a carro. Se eu quiser colocar property asterisco, eu posso. Se eu quiser colocar property ID param ID, também posso. Eu estou sendo mais específico. Por quê? Eu estou passando o ID que ele recebeu por parâmetro para o meu objeto carro. E agora eu posso colocar aqui, ó, o expression language, cifrão entre chaves, carro.excluir. E basta agora eu colocar a mensagenzinha aqui, excluído com sucesso. Posso colocar inclusive aqui, vou deixar assim, registro excluído com sucesso. E eu vou colocar um BR e um link bem simples aqui para o carro JSP para ele voltar. Vamos testar? Volta aqui na minha página. Eu vou excluir esse fuscão aqui, ó. Excluir. Confirma exclusão? Não. Então, voltou, tá o fuscão aqui. Excluir. Observa que aqui no endereço está passando, ó, ID igual a 2. Ó. Confirma exclusão? Sim, confirmo. Registro excluído com sucesso. Voltar. Opa! Temos um problema. Vamos identificar o problema. Como? Nós vamos clicar aqui na saída. Misteriosamente ele não mostrou nenhum erro aqui. Vamos ver aqui. Campo nulo. Tivemos um problema aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Excluir. Pessoal, é o seguinte, eu vou ter que alterar esse método excluir também. Ou então eu vou fazer diferente. Eu tenho que consultar esses dados primeiro. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui no excluir, eu vou fazer o seguinte, ó. Carro C igual a DAO, ponto consultar ID. Eu tenho que consultar primeiro, porque senão ele não consegue excluir. E aí, ao invés de fazer DAO.excluir this, eu faço DAO.excluir C. Tá? Tive que mudar aqui um pouco o nosso excluir. Vou testar de novo, ó. Vou dar play. Como eu mexi na classe, é bom a gente dar um play aqui para executar de novo. Tá? Vou testar aqui, ó. Excluir fuscão, sim. Uou!
ID é requerido. Ah, eu cometi algum erro aqui no link, pessoal. Eita, não era para errar tanto assim não. Vamos lá. Tá vendo aqui no carros form excluir, onde eu chamei carros excluir JSP interrogação, eu esqueci de colocar ID igual. Perdão, pessoal. Desculpa a falha. Tem que colocar aqui, ó, ID igual. Aí ele funciona, tá? Vamos de novo. Volto. Vamos voltar tudo, ó. Excluir o Fuscão. Confirmo sim. Registro de sucesso. Voltar. E adeus Fuscão. Certo? Vamos testar tudo de novo, ó. Novo. 111. Salvo. Volto. Altero. Colocar um X na frente. Salvo. Volto. Tá aqui. Excluir. Sim. Volto. Excluir. Tá? Lógica aqui do meu sistema. Eu tenho aqui, então, carros. Deixa eu minimizar aqui um pouco. Não consigo. Ó, o carros, o que ele faz? Ó, todas as páginas nossas praticamente tem o bin e a tag lib. Então, aqui eu tenho uma tabela que eu percorri o formulário. Fiz um for, né? Percorri a lista, aliás, formulário não. Percorri e fiz links para o carros form e para o carros form excluir, passando o ID por parâmetro. Tá? O carros form, ele está fazendo aqui uma consulta no banco de dados e colocando os valores que ele consultou aqui nos inputs. O salvar é bem simples, ele simplesmente atribui os valores que o usuário digitou no objeto e pede para armazenar. E a mesma lógica a gente usa para o form excluir, que ele passa por parâmetro o ID que ele recebeu e, de fato, ele vem aqui e exclui. A gente teve que mudar, então, lá na DAO, o método excluir. Opa, DAO não, perdão. Classe carro. O método excluir, a gente teve que fazer uma consulta primeiro. Certo?